Fala galera, beleza? Gente, hoje eu vim lançar um tema aqui que eu acho muito importante, que diz respeito ao Linux. É verdade que o Linux é imune, invulnerável a vírus de computador? Isso é verdade? Eu vou estar esclarecendo isso, falando se isso é verdade ou não. Então fique até o final para vocês saberem se o Linux é invulnerável a vírus ou não. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem galera, hoje nós vamos falar se o Linux é ou não invulnerável a vírus. E eu estou fazendo isso por quê? Porque com a entrada dos requisitos extremamente pesados da Microsoft em relação ao seu sistema operacional, que é o Windows 11, e do futuro Windows 12, que vai fazer que muita gente, mas muita gente, vamos falar a verdade, uns 80-90% dos usuários não possam usar o Windows 11 nem o Windows 12, acaba que o Linux começa a se tornar uma opção extremamente viável para esses usuários. Por quê? O Linux é fácil de instalar, tem várias distribuições, ou distros como é chamado, é um sistema fácil de usar, tem aplicativos muito compatíveis, pode ser usado junto com o Windows, então é um sistema que de certa forma é a opção imediata para os usuários que vão ficar órfãos do Windows. Então, dessa forma, ele se torna o sistema da vez. Mas aí tem muitos mitos do Linux. Um dos mitos principais é que o Linux não podia instalar nenhum tipo de aplicativo, tinha que ser por linha de comando, não podia ser clicando e instalando. Eu já falei isso em várias vezes aqui, que isso é mentira. O Linux dá para instalar tranquilamente, sem problema nenhum. Mas outro mito que falo é que o Linux não pega vírus. Isso é um mito. Na realidade, ele pode pegar vírus, só que de uma forma muito diferente. E a diferença está na própria estrutura do sistema operacional, do Linux. O Linux é um sistema que foi desenvolvido inicialmente para servidores, aplicações de serviços aplicações de servidores. Ele é um sistema focado para servidores, para firewalls, para serviços de hospedagem. Ele foi focado mais para isso. Claro, com o desenvolvimento dele, a ampliação dele, as distribuições distros que estavam focados para desktop começaram a evoluir, começaram a se desenvolver e ficar cada vez mais compatível para os usuários poderem utilizar. Então, o Linux é um sistema voltado especificamente para servidores, que evoluiu também para desktops, para sistemas de usuários comuns. Quer dizer, não tão comuns, porque o usuário que usa o Linux hoje é um usuário muito mais esclarecido. E diferente do Windows, que é um sistema muito aberto, é um sistema extremamente vulnerável, porque o Windows deixa a estrutura do administrador como um sistema principal, que é conhecida como root. O usuário principal é o administrador. Então, na realidade, o Windows ele tem falhas nisso, porque qualquer programa, qualquer tipo de estrutura que vai entrar e funcionar no Windows, o sistema simplesmente pergunta se você deseja continuar ou não, sim ou não. Ele não te dá uma estrutura de proteção, não impede que determinadas alterações do sistema sejam feitas, ele não impede. Então, o Windows é um sistema muito aberto, extremamente aberto, diferente do Linux, que o sistema root dele é um sistema padrão, não é o administrador. Então, ele cria vários subsistemas que impedem que qualquer alteração seja feita sem que seja explicado. Ele já te cria uma malha de proteção. Uma comparação
mais simples é que o Windows tem uma cerquinha feita de madeira e uns aramezinhos farpados. Já o Linux é uma parede de concreto, com um sistema de câmeras, cerca elétrica. Então, olha a diferença. Essa é uma analogia que pode ser muito bem colocada, entendeu? Muito bem colocada, e impede que determinados tipos de vírus consigam entrar no Linux. O Linux é muito mais protegido, mas não significa que eu não possa pegar vírus. Vírus que roubam dados, isso aí pode acontecer, porque vírus que roubam dados, eles vão pegar os dados da tela, vão fazer uma cópia da tela, porque aí vai ter a questão também do navegador, vai ter a questão do navegador que roda alguns aplicativos. Então, alguns vírus, sim, podem pegar no Linux, podem infectar o Linux, entendeu? Mas é muito mais difícil, bem mais difícil, entendeu? Porque o Linux foi criado para um sistema em que ele verifica tudo. O Windows não verifica tudo, tanto que a Microsoft está trabalhando com a versão do Windows 11 e a versão do futuro Windows 12 de uma forma em que eles criam uma restrição máxima, diferente do Linux. O Linux não cria uma restrição máxima, não. Ele tem as suas restrições que são feitas ali através de códigos que impedem que determinadas funções sejam feitas. O Windows está fazendo caminho de uma forma totalmente diferente, uma forma em que ele, para impedir que haja uma perda de segurança, que o sistema seja violado, eles estão restringindo os usuários, o hardware que vai funcionar. Eles vão fazer uma restrição para proteção. Dessa forma, poucos usuários vão poder usar o Windows. Acho que esse é o objetivo deles, restringir o uso do Windows para que poucos usuários usem, só aqueles usuários que têm bala na agulha, que possam ter máquinas que, no caso, tenham os requisitos que eles querem. É o TPM 2.0, que agora vai ser o Pluton, um monte de portas fechadas, vão fechar tudo, só que quase ninguém vai poder usar, aí realmente não vai pegar vírus. Mas sim, o Linux pega vírus, ele pode ser suscetível a vírus, mas isso é muito mais difícil por causa das grandes quantidades de camadas de proteção que o Linux tem. Além disso, você ainda pode instalar um antivírus no Linux. Isso vai criar uma camada adicional de proteção. O Windows não tem isso. Então, não dá para a gente não dizer que o Linux não é superior ao Windows, porque ele é superior. E ele não precisa ser superior colocando restrições de hardware, restrições de processador, restrições disso e daquilo. Não, ele faz a sua restrição utilizando de processamentos inteligentes, sistemas de verificação, não colocar o administrador o usuário principal, que é o administrador, como usuário padrão, e dando permissão para tudo ser feito. Claro que agora estão tirando as permissões, estão fazendo algumas modificações, mas mesmo assim, essas modificações que o Windows está fazendo que o usuário não possa usar mais o sistema operacional. Aí vamos entrar para o Linux. Mas sim, o Linux sim pega vírus, mas é muito menos, entendeu? Muito menos mesmo, entendeu? Existe na internet muita falácia de falar que o Linux não pega vírus. Ele pega sim, mas é por causa das questões, das camadas de proteção, de como o Linux é trabalhado, de pelo menos não ter a quantidade gigantesca de usuários que o Windows tem. Não colocar o seu usuário principal como usuário administrador, entendeu? Não fazer perguntas chaves para evitar instalação de programas automaticamente. Ele não deixa você fazer a instalação automaticamente de programa. Ele vai verificar o que o programa vai fazer. Ele vai te dizer, vai alterar isso. Ele vai te dar essas informações, entendeu? Então, o Linux sim é um sistema muito seguro, mas não é inviolável, gente. Não vamos botar que que ele é inviolável, porque ele não é inviolável, mas ele é extremamente seguro. Se todo mundo estivesse usando o Linux, muita gente não teria problemas de invasão, não teria problemas de pegar vírus toda hora, de ter seus dados furtados, porque o Linux é bem mais seguro. Mas isso não evitaria que isso pudesse acontecer. Por quê? Uma parte do problema do vírus também é a questão do usuário ter consciência
de não clicar em determinados links, de não instalar programas de fontes desconhecidas. Esse é um dos principais problemas também. E isso o Linux também não vai poder sequer, não vai poder te barrar tudo. Porque se você pegar um programa que você não sabe a fonte e instalar, e esse programa tiver um programa malicioso, ele vai ser instalado, mesmo que seja o Linux. Mesmo que seja o Linux. Ele vai te proteger de muita coisa, mas ele não é inviolável. Não dá para controlar 100%, mas o Linux, pelo menos uns 70, 80% ele controla. O Windows nem chega a isso. O Windows, se controlar 10, 15% ou 20%. Vamos lá, vamos deixar 20% com o Windows 10. Com o Windows 11, assim uns 30, 40%. Mesmo assim é pouco. Com o Windows 12, talvez esse número chegue para 50%, porque aí não vai ter muita gente usando o Windows. É o que vai acontecer. Hoje, o Windows 11, a quantidade de usuários é muito pequena, se comparado com o Windows 10. Quando ele começou, é muito, muito pequena. Com o Windows 12, vai ser insignificante. Então, a opção da vez realmente é o Linux. Mas eu quero deixar claro que o Linux não é inviolável. Ele pode pegar vírus sim, mas é bem mais difícil, muito mais difícil. Mas a gente tem que ter noção de que o Linux não é inviolável e que isso que falam que o Linux não pega vírus é mentira. Ele pega sim, só que ele é muito mais complicado de pegar, muito mais difícil, entendeu? E ele te dá uma segurança maior. Mas parte para você ter 100% de segurança é qual? Você também ter a noção de não entrar em determinados sites, não instalar programas de fonte desconhecida. Isso aí já te dá 100% de chance de não pegar um vírus. Vou botar assim muito grande, 99% de não pegar um vírus, entendeu? Se você fizer isso, vai ser muito, muito, muito difícil. Eu, com Windows, usando Windows, faz alguns anos que eu não pego vírus. Então, se eu usar o Linux, nunca vou ser alvo de vírus, entendeu? Nunca mesmo. Então, era isso que eu queria falar com vocês, galera. É sobre esse fake falando esse fake falando que o Linux não pega vírus, que é inviolável. Isso não é verdade. Ele pode pegar vírus também, só que é bem diferente do Windows. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Tech. Hoje nós falamos sobre a lenda de que o Linux não pega vírus. Eu já disse que não é mentira, que ele pode pegar vírus, só que de uma forma muito diferente, é uma quantidade muito menor se comparado ao Windows. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Tech. Sexta-feira nós vamos ter um vídeo super maneiro aqui no canal. Eu aguardo vocês. Então, até sexta e tchau!